Olá galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, meu nome é Yasmin e eu tô aqui hoje para falar que eu cortei o meu cabelo porque eu estava enjoada do meu antigo. Mentira, o vídeo não é sobre isso. As aulas estão voltando agora no mês de agosto. Para alguns que moram no Rio de Janeiro, está acontecendo as Olimpíadas, então as aulas voltam em setembro. E eu vou dar algumas dicas hoje pra você que tá chegando o final do ano, você tá precisando de nota, às vezes não, mas eu vou dar dicas pra você melhorar o seu desempenho na escola e nos seus estudos, mostrando como eu estudo. Eu espero muito ajudar, porque isso realmente funciona comigo. Primeiramente, uma regra básica. Prestar atenção nas aulas é super importante. Ai, Yasmin, mas isso é tão simples, é tão óbvio. É óbvio, é. Mas as pessoas se aplicam essa regra? Não. Essa primeira dica é assim, é super simples. Na aula, presta atenção, entendeu? Presta atenção. Preste atenção no que o professor fala, preste atenção nas perguntas que fazem, nas respostas que ele vai dar, porque tudo isso pode cair na tua prova, entendeu? Pode ser que alguém faça uma pergunta que o professor não tenha falado, por exemplo, o professor tá dando uma matéria, aí alguém vai lá e faz uma pergunta, ele fala, bom ponto que você botou, e ele não tinha explicado aquilo antes. E aí pode ser que depois ele coloque isso para outras turmas e que aquilo vire uma questão de prova, então é muito importante prestar atenção nas aulas. Uma dica que assim, eu não quero me comprometer com ela, mas assim, se você puder, grave as aulas. Gravar as aulas o quê? Vídeo? Não. Você vai no seu celular e coloca gravador de voz. Deixa lá, deixa dentro do estojo. Ninguém precisa saber que você tá gravando também, entendeu? É só você deixar lá, grava sua aula e depois você vai ouvir de novo em casa. Aí vem a questão. Danadinho. Não é pra você gravar a aula e dormir, entendeu? E parar de prestar atenção. Não. Você grava a aula, presta atenção na aula e depois ouve de novo, prestando atenção de novo. Essa foi a parte assim, do que você precisa na aula é basicamente isso. É prestar atenção, anotar tudo de importante que o professor for falar. E se você puder, grave as aulas. Agora, em casa, como eu estudo? Bem, pra cada matéria eu tenho uma forma de estudar diferente, mas assim, eu acho que todas funcionam. Eu vou começar com... Calma aí. Aí. Vou começar com matemática e física. Matemática e física são os problemas recorrentes na nossa vida, porque, né, nem todo mundo é de exatas. A maior parte da população tem problema com matemática. E como física inclui um pouco de matemática, eu creio que física também. Uma dica que eu tenho é, entre em sites e procure exercícios daquela matéria que você tá dando. Se o seu professor não... Você acha que o seu professor não passa exercício suficiente, você vai lá, bota no Google, exercício disso. Por exemplo, sei lá, exercícios de Bhaskara. Vai lá, exercícios de Bhaskara. Ele vai aparecer um monte de vestibular, de cursinho, ele vai aparecer muita questão. Muita questão. É assim, é fazer exercício. Física, a mesma coisa, faça exercício. Assim, muito importante pra física, a gente usa muitas fórmulas na física. Então eu tenho uma dica aqui legal pra você, que é fazer uma lista de todas essas... fórmulas. Então, por exemplo, aqui eu botei uma de matemática para fórmulas de Bhaskara. E aqui eu coloquei algumas de velocidade, espaço, tempo, aí as fórmulas, a fórmula de Torricelli, trabalho, força resultante, enfim, essas coisas básicas. Se você não tá dando básico, também faça com mais difícil. Esse negócio de fazer a lista ajuda muito, e você também pegar exercícios que você usa essas fórmulas também é muito bom. Química e biologia. Como eu estudo? Química, o que eu faço? Nas aulas eu faço tudo no lápis, tudo meio torto, meio aqui e ali, sem organização nenhuma. E aí, o que eu faço quando eu vou estudar? Eu pego, passo tudo a limpo. Porque aí você tem tempo de pensar, de organizar. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, de composição da matéria.
Ó, é tudo bem organizadinho. É caderno de menina, né? Mas se você for menino, assim, não liga, assim. Você pode fazer isso também. Mas ó, assim, você não precisa usar todas as cores que eu uso, não. Mas usar uma caneta de cor diferente faz muita diferença. Porque, por exemplo, alguma coisa importante que você tem que dar destaque, você vai lá e bota ela de outra cor. Porque quando você vai olhar aquilo, você vai estudar aquilo, você vai copiar aquilo e depois você vai ler, e aí depois aquilo você vai ficar marcado na sua memória, aquilo que tava daquela cor ali marcante. Aqui eu tenho composição da matéria. Eu sempre coloco os títulos de uma cor diferente também pra você saber quando que aquela matéria tá acabando e quando que tá começando outra. Aqui, as substâncias. Eu botei a substância em roxo, em laranja. Eu botei o que cada sigla que aparece do lado significa. Então, por exemplo, quando aparece AQ do lado da substância em parênteses, já é aquoso. Quando é G, é gasoso. L, líquido. S, sólido. É isso. E aí, em rosa, eu marquei os números que eu esqueci o nome. São números, partículas. Enfim, e aqui eu coloquei como que eu fiz em rosa também pra chegar a 8 átomos. Ah, isso são átomos. Enfim, 8 são átomos, não são números, são quantos átomos. Biologia, se você tiver paciência, faça a mesma coisa. Ó, tudo bem coloridinho pra você conseguir se... É mais por uma questão de memória fotográfica. Aquela coisa tá naquela cor, você vai lembrar dela. Biologia, eu não faço à mão. Ah, outra coisa, mapas conceituais. Eu usei muito mapa conceitual no 8º ano, quando era negócio de corpo humano, e aí tinha várias subdivisões, então eu fazia um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Vamos supor, sistema cardiovascular. Você bota lá, sistema cardiovascular. Liga uma setinha aqui. Aí, por exemplo, ventrículo direito, veia, não sei o que, sei lá. Você vai fazendo setinhas, assim, saindo do sistema cardiovascular. Você vai saindo setinhas. E aí, de onde você sai setinhas, você bota explicações, se você quiser. Ou então, o mais bacana do mapa conceitual, na verdade, não é nem você botar conceito. É só você botar, por exemplo... Deixa eu pegar um exemplo melhor. Bioquímica, que aí você vai estudar carboidratos, lipídios, blá 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 blá, proteínas. Você coloca lá bioquímica, aí você bota carboidratos, aí bota monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, aí vai lipídios, gorduras e óleos, enfim, é isso. Mas geralmente, como eu estava falando antes de falar do mapa conceitual, geralmente biologia eu não faço assim. Eu estudo como eu estudo história e geografia. E como é? Gente, essa vocês vão... Assim, pra quem não conhece, essa técnica é maravilhosa. Você não faz resumo à mão. Como que você faz resumo? Pelo computador. E o que acontece? Você acaba estudando 3 vezes. Por que acontece? Você vai lá no seu livro, marca o que é importante. Junta todas as suas anotações da aula. Junta tudo. Tem um negócio marcado e as suas anotações de aula. Porque sempre nas anotações de aula tem alguma coisa a mais. Ou então alguma coisa fala de uma forma melhor. Enfim. Você pega, junta tudo e depois vai pro computador. Ó, esse negócio de marcar você já estudou uma vez. Fazer o seu próprio resumo no computador, estudou 2 vezes. Depois você vai ler esse resumo. Lê. 3ª vez que você estudou aquela matéria. Ou seja, você vai estudar 3 vezes. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui, por exemplo, de biologia. Aqui eu tenho um de história. Aí, Proclamação da República. E todos os... Tudo divididinho. Geografia. Consumo, ambiente, desigualdade de espaço mundial, consumismo, consumo, problemas ambientais, enfim. Português. O que eu faço pra estudar português? Raramente eu faço que nem história, geografia e biologia. Eu faço esses resumos. Porém, geralmente, o que eu faço? Nas aulas eu anoto tudo. É muito bacana você ter esses post-itzinhos. Isso aqui foi no início do ano, quando a gente estava revisando figuras de linguagem. Então aqui, tudo que, tipo, era importante,
que ela falava a mais, eu ia anotando aqui nos post-its e colava na folha. É muito bacana essa ideia do post-it, porque às vezes você escreve e o professor faz uma anotação ali no meio, assim, do nada, naquele tópico, tem mais tópico pra baixo, ele faz uma anotação naquele tópico. Então assim, você não tem lugar pra botar, e pra não ficar desorganizado, o post-it ajuda muito. Enfim, português, como mais que eu estudo? Eu faço listas. Mas como assim listas? Listas. Isso aqui é uma lista. Então assim, aqui eu tenho regência nominal. E aqui eu tenho regência verbal. Aqui tem os casos que a minha professora falou. O que vai aparecer no exercício vai aparecer na prova. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os casos de regência nominal e fiz uma lista com eles. A mesma coisa com o verbal. Inglês. Como que eu estudo inglês? Basicamente do mesmo jeito que português, eu faço listas. Quando tem muito esse negócio tipo de gíria, de frase, aí eu também anoto. Então eu faço listas, né? É um resumo sim, mas são listas basicamente, né? Aqui tem tipo... Aqui tava falando de dinheiro, né? Então aqui tá a palavra e aqui tá a tradução. A última matéria que eu tenho pra falar é redação. Um problema muito grande, principalmente pra quem vai fazer o Enem, porque muitas pessoas não sabem o que está acontecendo no mundo. E agora, quando a gente vai chegando nos últimos anos da escola, a gente já vai treinando pro Enem. E treinando pro Enem, a gente tem que fazer o quê? O que o Enem pede, ou seja, são dissertativas. Ou seja, você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Se você não souber o que está acontecendo no mundo, não ter noção assim dos assuntos básicos que vira e mexe, pessoal pega e discute sobre esses assuntos, cara, você não tá preparado pro Enem, desculpa. Quer dizer, você não tá preparado pro Enem, você não tá preparado pra redação do Enem, o que é uma coisa muito importante. Leia jornal, revistas, assista jornal, ouça o rádio. Leia tudo que você pode ler. Existem muitos livros legais que a gente não conhece e que assim, que a gente já pode ler, entendeu? Agora sim, pra quem ainda está dando narrativa, lê. Cara, lê. Apenas leia. É só o que você precisa durante toda a sua vida é ler. Agora que eu acabei com todas as matérias e como eu estudo elas, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Bem, a primeira dica é: tenha uma agenda. É muito importante ter uma agenda, porque aqui você bota tudo que você tem que fazer naquele dia. Por exemplo, você tem alguns deveres pra fazer. Então você bota, por exemplo, dever de redação, geografia, história, matemática. Aí você vai botando as páginas e depois você vai dando um checkzinho, um checklist assim, bacana, pra você conseguir se organizar e saber o que você fez, o que você não fez, o que você tem que fazer, enfim. A segunda dica é aquele negócio que eu falei lá no início do vídeo, que é: preste atenção nas aulas. Só isso. A terceira dica é: pra treinar a redação, é muito bacana você ter um dicionário. Ou então qualquer outra língua. É muito bom você ter um dicionário por perto, sempre que você estiver estudando alguma língua, seja espanhol, italiano, francês, alemão, português, inglês, coreano, japonês, mandarim, sei lá. É muito importante que você tenha um dicionário por perto, porque, por exemplo, você tá fazendo sua redação lá. Aí você tem uma palavra que você já usou antes, você não quer repetir ela, porque senão o texto vai ficar repetitivo. Aí você, não, tem que achar outra palavra. Só que você não consegue lembrar essa palavra. O que você faz? Senhor dicionário, abre a palavra. Veja palavras semelhantes àquela que você queria usar, mas não vai usar. Então, quando você está estudando inglês, você não sabe aquela palavra, vá no dicionário. É simples, é só ter um dicionário por perto. A quarta dica é: você está estudando alguma língua. Por exemplo, eu estudo alemão. Eu estudo alemão. Então, assim, eu tenho caderno de alemão. O que eu faço? Eu deixo uma parte do caderno só para vocabulário e uma parte
só pra verbo. E o resto é matéria. Então, assim, é muito bacana ter isso, porque fica tudo bem dividido. A quinta dica é: faça seus próprios resumos. Muita gente fica com preguiça de fazer resumos e aí pega, vai lá no WhatsApp. Amiga, passa resumo. Grupo da turma. Alguém tem resumo? Manda aí. Gente, não adianta. É muito bom você ter seus próprios resumos, porque aquilo é você que tá escrevendo e é aquilo que eu falei. Quando você faz resumo, você estuda 3 vezes. Quando você lê o livro e marca as partes importantes, quando você faz resumo e depois quando você lê o resumo. Você só lê o resumo, você tá... E o de outra pessoa, ou seja, não é do jeito que você falaria ou escreveria, você tá estudando só uma vez e não as 3. Sim, pra muitas pessoas adianta, mas gente, é muito bom fazer seu próprio resumo. A 6ª dica é: fique por dentro das notícias. Eu já falei isso. Fique sabendo o que tá acontecendo no mundo, na sua cidade, no seu país. Enfim. A última dica é uma dica assim que eu também já falei, que é usar canetas coloridas, ou então verde, vermelho, azul e preto. Já tem 4 cores diferentes. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês. Eu queria avisar que... Bem, pra explicar a organização do canal, é um vídeo por mês, por enquanto, porque eu tenho muita coisa pra fazer, então eu não dou conta de fazer 2 vídeos por mês, um vídeo por semana. Então, é um vídeo por mês, todo o dia 10. Além disso, tem as semanas especiais. O que são as semanas especiais ou datas especiais? Ano Novo, Natal, Halloween, Dia dos Namorados, Páscoa e Carnaval, ou algumas outras datas que eu posso colocar aí no meio, vão ter vídeos especiais. Ou seja, além do vídeo mensal, que vai todo dia 10, vai ter algum vídeo a mais sobre aquele assunto, ou então, sei lá, algum DIY, receita, vídeo sobre o especial, enfim. Nas minhas férias, eu vou fazer uma coisa muito bacana, que vão ser 2 vídeos por mês. Ou seja, dezembro, janeiro e julho vão ser 2 vídeos por mês. E é isso, gente. Se inscrevam, curtam o vídeo, comentem alguma outra dica de estudo que vocês têm. Me respondam se vocês gostaram dessas dicas e se isso ajudou de alguma forma vocês estudarem ou a melhorarem as notas. Eu tenho certeza que isso vai ajudar. Então é isso, gente. Um beijinho e tchau, tchau.